comentar um pouco aqui sobre a realização dos exames complementares. Hoje é praticamente impossível encontrar uma pessoa que não tenha realizado um exame de laboratório, de imagem, como exame complementar a uma consulta. Importante a gente dizer aqui que o exame ele vem para complementar, o próprio nome já diz, essa consulta. Essa consulta é que tem a finalidade, através do médico, de coordenar e de levar para frente a orientação que esses exames porventura venham trazer. Não é frequente eu encontrar o paciente perguntando para mim, doutor, mas não tem um exame que mostra tudo, um exame que eu faça e que eu vá saber tudo? Isso não existe, os exames, cada um tem a sua especificação. É frequente também eu encontrar o paciente dizer para mim, olha, o médico pediu só um raio-x. Às vezes o raio-x está mostrando mais do que a quantidade enorme de exames que a gente tem. Então, o importante da indicação do exame é quando ele vem direcionado a uma finalidade que vem a partir desta consulta. Não adianta nada a gente ter a Ferrari se não tiver o Schumacher, se não tiver o Ayrton Senna para poder dirigir, ela não vai andar da mesma maneira. Então, os exames são mais ou menos dentro do mesmo princípio. Você precisa ter um bom piloto, tanto na solicitação, quanto um bom piloto na hora da realização e de fazer esses exames. Esses exames, eles têm por finalidade ajudar. E muitas vezes, alguns desses exames trazem alguns riscos que são bem calculados a nível de custo e benefício, por isso que a gente faz, mas existem exames que usam irradiação, existem exames que usam meio de contraste, e tudo isso tem um certo risco. Se há a necessidade de fazer esse exame, então não tem por que não fazer. Mas a gente nota que muitas vezes o paciente, pela ansiedade, ele passa a não acreditar no colega que está atendendo da parte clínica. Então é muito frequente uma criança que caiu do berço, que está tudo bem, que está brincando, que está com todos os reflexos presentes, que não tem nenhuma alteração de comportamento, nenhuma alteração de sonolência, nenhuma alteração de nada, e o pai e a mãe não saem do hospital se não fizer a tomografia. A tomografia, na verdade, nesse caso, a dose é muito pequena. Realmente, se você tem alguma suspeita, você realiza a tomo sem problema nenhum. Agora, ficar fazendo tomografia, expondo a criança à radiação sem nenhuma necessidade, eu acho que não tem muito sentido nisso. Então, os exames são necessários, são importantes, ajudam demais na conduta médica. No entanto, eles precisam de ter uma orientação. Existem alguns riscos, além da parte de custo para o Estado, além da parte de custo para a própria pessoa que vai fazer os exames. Além disso, é preciso de uma coerência na hora de receber o resultado desses exames. Eu vejo hoje, com acesso aos meios de comunicação, à informação, tanto é que a gente está passando informação aqui agora via internet, muitos pacientes que pegam o resultado dos exames e vão para a frente do computador, através do Dr. Google, tentar entender o resultado do exame. E eu vejo muita gente sofrendo sem necessidade, porque grande parte desses resultados não traz significado nenhum, ou é alguma coisa que tem tratamento fácil, e o paciente passa a sofrer achando que tem uma doença ruim, uma doença complicada. Um exemplo disso é quando a gente diz que um paciente tem um pólipo. Um pólipo na vesícula pode não ter problema nenhum, o paciente pode viver 200 anos, muitas vezes, com esse pólipo sem problema, basta um acompanhamento ultrassonográfico. Um pólipo no intestino, na grande maioria das vezes, ele precisa ser retirado, porque é uma lesão pré-maligna, uma lesão que você consegue tratar. E quando o paciente vai para a internet, vai para olhar o Dr. Google lá, ele vai acabar lendo uma doença que vai falar desse pólipo maligno e vai ficar sofrendo e não tem problema nenhum, um pólipo pequenininho na vesícula de meio centímetro. Então essas informações são importantes para a gente poder entender e poder usar da melhor maneira possível os exames. Dentre esses exames, temos os exames que são para prevenção de câncer, né? Na verdade, na grande maioria das vezes, não é uma prevenção, o que a gente faz é uma detecção precoce, né? E essa detecção precoce traz vantagens porque você começa a tratar antes e tratando antes você tem condições de fazer, de curar essa doença. Em algumas situações, o exame é realmente preventivo.
Quando você faz um exame que você encontra um pólipo no intestino, que eu acabei de falar, você tira esse pólipo numa situação que ele é pré-maligno, ele não tem a lesão, não tem as células malignas ainda. E a pessoa sara e não precisa de quimioterapia, de radioterapia, não precisa de nada disso e na maioria das vezes é retirado pela própria colonoscopia. No caso da mama, no caso da próstata, no caso da tireoide, a gente não consegue fazer a prevenção de evitar que essa doença apareça. A gente consegue detectar essa doença mais cedo e consegue fazer esse tratamento mais cedo, o que traz os benefícios que todos já sabem aí. Quando o paciente faz um exame e ele às vezes precisa de uma complementação além do exame, então o paciente muitas vezes sofre muito porque se pede para esse paciente uma punção, se pede uma biópsia, que é um termo que assusta, né? Nós radiologistas, nós médicos da área de diagnóstico, nós somos como detetives. Você encontrou uma pista, você tem que ter certeza de que isso realmente não significa nada e não vai trazer nenhum problema para o paciente. Se você tem a mínima suspeita de que isso pode vir a ser uma lesão maligna, então a gente tem por obrigação pegar um pedacinho dessa lesão, colocar no microscópio e confirmar se isso tem ou não células malignas. Esse procedimento, na grande maioria das vezes, não traz nenhum problema, é um procedimento tranquilo, uma punção de mama, uma punção de tireoide e até mesmo a da próstata, que é muito mais desconfortável pelo fato de precisar passar o aparelho pelo ânus para poder localizar a lesão, elas são mais tranquilas do que fazer um hemograma, do que fazer um exame de sangue. E na grande maioria das vezes se confirma como uma lesão benigna. Então o médico suspeitar e pedir uma biópsia não significa que a pessoa está com uma lesão cancerígena, não precisa sofrer por isso. E esses procedimentos hoje, guiados por ultrassom, tomografia, ressonância, têm facilitado ao máximo e tem trazido muitos benefícios. Situações que antes a gente precisava operar, hoje a gente consegue, através de uma punção, fazer o diagnóstico e ter certeza de que aquela lesão é uma lesão benigna ou uma lesão maligna. Espero ter ajudado um pouco. Meu nome é Nelson Bittencourt do Nascimento, sou médico, radiologista, trabalho aqui na clínica do IDS, no Hospital da Unimed, de Sorocaba.